Novo amaciante TUF concentrado, com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Carmelitana, há mais de 30 anos transformando aço em solução. Trama fluida. Supostas irregularidades em licitações no DEMAI são investigadas pelo Ministério Público em Uberlândia. Golpe contra o tráfico. Mais de 100 quilos de maconha apreendidos em rodovias da região. A equipe da PRF de Uberlândia deslocou de encontro desse veículo. Quando cruzou com ele, fez o retorno, um veículo semelhante, que a outra equipe já tinha repassado, foi realizada a abordagem. Inicialmente ele parou no acostamento. Quando a equipe estava desembarcando, ele evadiu. Foi iniciado um acompanhamento e logo em seguida realizada a abordagem. Chuva com força. Temporal em Uberaba provoca transtornos e prejuízo. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Então fique ligado, porque o Minas Urgente desta terça-feira, 16 de janeiro, começa agora. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima terça-feira, uma terça-feira de muitas informações aqui no nosso Minas, que eu não me canso de falar. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Bandzap está liberado para você comentar os assuntos de hoje, mandar as suas denúncias, os seus flagrantes. Pode acompanhar a gente ao vivo no YouTube da Band Triângulo. Daqui a pouco vai terminar o almoço, vai para o seu compromisso. Assiste a gente aí no YouTube, no seu celular, tá certo? E nas redes sociais, Instagram e Facebook, tem Band Triângulo com muita informação para você, @BandTriângulo. As minhas redes sociais também à sua disposição, fique à vontade, @Bagnetti, seu amigo apresentador. Terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Então o Bandzap, o mesmo Bandzap, está liberado para você mandar as suas perguntas, tá? Manda o nome, a cidade que está acompanhando e a sua dúvida. O nosso advogado do povo vai responder para você. Um problema no seu trabalho, um problema com algum produto que você comprou, multa de trânsito, enfim, mande para cá, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, tá certo? Terça-feira, dia do advogado do povo, dia de falar dos seus direitos. Olha só, uma grande operação envolvendo o Ministério Público de Minas e Goiás, desencadeada hoje cedinho para investigar possíveis irregularidades em licitações dentro do DEMAI, o Departamento de Água e Esgoto na cidade de Uberlândia. Carlos Vilela é que está ao vivo com a gente e traz as informações. Muito boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para você ligado no Minas Urgente. A gente está falando da operação denominada Trama Fluida, um trabalho, Bagnetti, conjunto do Ministério Público com a Polícia Civil, mais a Polícia Militar dos estados de Minas e de Goiás, onde as ações, inclusive, ocorrem simultaneamente nesta terça-feira aqui em Uberlândia e também em Catalão, no estado de Goiás. 60 agentes públicos, entre promotores de justiça, delegados de polícia, investigadores da Polícia Civil, além de policiais militares, cumpriram 9 mandados judiciais de busca e apreensão, 2 mandados em Catalão e 7 mandados aqui em Uberlândia, em empresas que ficam no bairro Tibere e também no bairro Martins, aqui em Uberlândia. A investigação é conduzida pela 6ª Promotoria de Justiça de Uberlândia e tem o apoio, inclusive, do GAECO, que é o Grupo de Atuação Específica de Combate ao Crime Organizado, tanto de Minas quanto de Goiás. E essa investigação apura possíveis favorecimentos indevidos a empresas privadas por parte de agentes lotados na autarquia aqui em Uberlândia através de fraudes em licitações, o que pode configurar inclusive crimes de associação criminosa, frustração e caráter competitivo de licitação e também de lavagem de dinheiro. E essas investigações ainda estão em andamento dentro da operação Trama Fluida. Bagnetti. Vilela, é importante a gente acompanhar aí essas investigações. Se a gente traduzir tudo isso em miúdos, a gente está falando de corrupção. Essa é a palavra que a gente conhece e conhece bem, né? Tem todo um processo burocrático aí dentro das autarquias,
das instituições públicas aí, né, as licitações justamente para você aí priorizar o menor preço, o melhor serviço, né, e uma vez que esse processo aí então tem interferência, é corrupção. Tá? O Departamento Municipal de Água e Esgoto, reforçando aqui o DEMAI, esclarece que conta com a comissão de governança, comissão de ética estruturada, tá? Tem uma auditoria interna própria aí, submetida inclusive à auditoria da Controladoria Geral do município e uma comissão de ética pública do município, tá certo? Então o DEMAI conta com toda uma estrutura de prevenção, apuração e combate à corrupção. Acabei de falar. A operação aí do Ministério Público foi motivado por um processo administrativo aberto pelo próprio DEMAI lá em 2022. Processo esse que a sentença foi publicada no Diário Oficial do município no dia 20 de dezembro de 2022, apurando irregularidades aí nesses pagamentos realizados à empresa listada que prestava serviço de mão de obra. A decisão administrativa determinou à época então uma apuração do contrato para realizar cortes financeiros devidos e preservar o dinheiro público. Todo o processo também foi remetido à promotoria, né, pertinente aí, que apurava a época, para acompanhar essa investigação. Em função da operação, o DEMAI também já iniciou procedimentos para iniciar novas investigações internas. Quer dizer, o próprio município já identificou lá em 2022 que algo estava errado, né? E aí uma sindicância, uma investigação interna, os órgãos justamente de controle do município, e isso é comum na esfera pública, já estavam atentos a essa situação. O Ministério Público foi comunicado e de lá para cá vem investigando e agora com esses desdobramentos. E identificado o problema, tem que cortar na carne mesmo. E é isso que a gente entende aí pelo pronunciamento do DEMAI. Vai cortar na carne uma vez identificado indícios de corrupção. Tá certo? Não é uma ou duas laranjas podres que vão contaminar aí todo um departamento. Uberlândia, ela figura aí no cenário nacional entre as primeiras em saneamento básico, quando a gente fala água e esgoto tratado, né? Então, repito, não vai ser uma ou duas laranjas podres que vai comprometer o trabalho que tem sido feito. E cabe aí a investigação, cabe a vigilância do cidadão, cabe a vigilância dos vereadores. O vereador tem que verificar isso aí, tá? Tem que parar de ficar fazendo onda na rede social e aí, então, fiscalizar as ações do município, as ações do executivo. É importante, é bom que a gente já pega e já dá um sabão em todo mundo logo de uma vez para, né, ver se dá um sacode. Agora vamos acompanhar, tá certo? Olha só, continuam internados os cinco convidados com suspeita de intoxicação alimentar e uma confraternização em Patrocínio. Um deles, inclusive, foi transferido. Vamos atualizar esse caso muito grave com o Carlos Vilela, que continua conosco. Como é que está a situação lá em Patrocínio, Vilela? É um caso realmente, como você disse, de extrema gravidade, viu, Bagnete? Porque uma pessoa, inclusive, morreu. 5 estão em estado grave, 4 estão internadas em UTIs, alguns entubados e um, como você disse, foi transferido às pressas de avião para Belo Horizonte. Ou seja, é um caso que chama muito a atenção das autoridades em saúde de Patrocínio, Secretaria de Saúde, assim como chama também a atenção da polícia, que aguarda ainda para hoje os primeiros laudos dos exames aí que estão sendo feitos pela Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, em Belo Horizonte. Essas pessoas, como você disse, elas participavam de um treinamento, uma convenção empresarial seguida de uma confraternização de funcionários com familiares aí da firma, numa chácara que fica na zona rural de Patrocínio. E lá mesmo algumas pessoas começaram a passar mal. Agora, enquanto todos aguardam os resultados das análises, informações que não são oficiais, é claro, vão circulando sobre possíveis causas aí dessa intoxicação, como está sendo chamada, dessas pessoas que participaram da confraternização. Uma das hipóteses, inclusive, né, e a gente reforça que é suspeição, né, que seja de produto químico, inseticida, agrotóxico, que tenha causado esse problema aí, né? Hipótese não confirmada, a gente reforça aqui. O direcionamento para as autoridades investigar vai ser através do laudo ou dos laudos da FUNED. O fato é que
A situação é, como você disse, sim, de extrema gravidade. A população, a comunidade de Patrocínio está assustada com toda essa história aí, que já tomou uma repercussão, inclusive, de dimensão nacional. E a gente aguarda também o que está sendo apurado para informar o nosso telespectador, Wagnetti. Até porque uma dessas pessoas, né, acabou morrendo em função desse episódio. Mas é prematuro afirmar qualquer possibilidade nesse momento, enquanto os laudos não ficarem prontos. Esse caso remete muito a um caso acontecido recentemente em Goiânia. A gente acompanhou aí no jornalismo nacional da Band, né, aonde mãe e filho acabaram morrendo depois de consumir um bolo de pote. E aí, então, já fizeram um julgamento que o bolo de pote estaria estragado, poderia ter provocado intoxicação alimentar, poderia ter provocado a morte. Foram investigar, foram fazer os exames e lá no bolo de pote foi constatado que uma das pessoas da família, na verdade a ex-namorada aí então do filho da senhora que acabou morrendo, teria envenenado o bolo de pote e aí então acabou matando 2 pessoas. Por isso, da precaução, do cuidado, da cautela, de uma investigação aprofundada para saber o que de fato aconteceu. A gente deixa aqui os nossos sentimentos aí, a família desse homem que acabou perdendo a vida e pensamento positivo aí para os outros que se recuperam e vão sair dessa, tá bom? Saúde é coisa muito séria. Inclusive, falando sobre as superbactérias na UTI neonatal aqui do Hospital de Clínicas da UFO, é um caso também que pegou a todos de surpresa, uma vez que todos os leitos, os 48 leitos, precisaram aí ser interditados devido à gravidade da situação. Nós, então, procurando entender melhor o que pode ter provocado essa contaminação, conversamos com o infectologista Henrique Ávila, tá? Ligado ao Hospital das Clínicas, que deu mais explicações sobre esse caso. Vamos acompanhar aqui no Minas Urgente. Na verdade, desde o ano passado, nós notamos um aumento no número de casos de uma bactéria chamada Klebsiella, tá? Que tem um perfil de resistência um pouquinho diferente, né? Então ela é um pouco mais resistente aos antibióticos mais comuns, mas existem outros antibióticos para a gente tratar. E a partir dessa detecção dentro da unidade neonatal, né? Dentro da UTI neonatal, houve uma necessidade de restringir o número de internações lá dentro. Então a gente precisa de melhorar esse processo todo, de voltar a ter uma circulação desses bebês, que os bebês que venham nascendo, né, não sejam mais colonizados com essa bactéria, e aí a unidade vai sendo reaberta de forma gradual. E aí, a partir do momento que a gente considerar sob controle, né, junto com os órgãos aí de vigilância, a unidade vai ser reaberta. Obrigado então pelas explicações do doutor, né? Até onde a gente entende, são medidas preventivas para que aí então não se tenha uma contaminação em massa. Pense, a gente está falando de UTI neonatal, onde são recém-nascidos que já nascem com a saúde fragilizada, não podem jamais, em hipótese alguma, ficar expostos a uma situação como essa. Então, por isso, dessa medida radical. Agora, claro, tudo isso vai impactar no atendimento público de saúde, uma vez que o Hospital Municipal de Uberlândia assume aí, então, né, esse tipo de tratamento aqui na cidade. O Hospital da Universidade Federal de Uberlândia, que é referência para a região, não atendendo só Uberlândia, mas todas as cidades circunvizinhas, tá bom? 3 pessoas foram parar em uma unidade de atendimento de saúde depois de inalar muita fumaça durante um incêndio. O fogo começou em um carro adaptado que estava na garagem, acabou se alastrando para toda a casa. Uma das vítimas é cadeirante, uma situação terrível. Quem tem as informações para a gente aqui é o Gustavo Galvão. Boa tarde para você, Galvão. Ei, Wagnetti, boa tarde para você. Ótima terça-feira a todos que acompanham o Minas Urgente. Pois é, esse acidente aconteceu quando 5 pessoas estavam na residência, sendo que 2 conseguiram sair. Infelizmente, 3 vítimas permaneceram no local, sendo necessário um combate primeiro às chamas para depois elas serem resgatadas de fato. Das 3 vítimas que foram resgatadas, uma delas, inclusive, era cadeirante, apresentando limitações de movimento, ou seja, que teve que
que empenhar um maior esforço do Corpo de Bombeiros. Todas essas foram conduzidas para as unidades de saúde, pois inalaram uma quantidade considerável de fumaça. Uma vítima, inclusive, foi caminhada para o UAI do Tibere, enquanto as outras duas foram levadas ao UAI do bairro Martins. Além dessas pessoas, Ricardo, os socorristas retiraram com sucesso 2 animais do local, um cachorro e um macaco. 2 cachorros maiores foram deixados em um cômodo seguro, não atingido então pelas chamas após serem de fato contidas, arejadas. A situação agora, neste momento, está tudo sob controle e as autoridades continuam então com os trabalhos para investigar as principais causas desse incêndio, Bagnete. Tá certo, Galvão. Obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando as imagens aí. A destruição foi muito grande, né? Pense só você. Aí atingindo as pessoas, não feridos propriamente dito, mas acabaram inalando a fumaça e precisam de uma atenção especial. A gente tem falado com muita frequência, tem mostrado com muita frequência aqui incêndios dessa natureza aqui na nossa região, né? Então cabe aí uma atenção redobrada de todos. A gente sabe aí então das medidas de segurança, né? Com frequência o Corpo de Bombeiros faz questão de reforçar, mas o próprio nome diz, é um acidente. Então é importante a gente ficar atento a toda e qualquer situação dessa natureza. Olha só, daqui a pouquinho, deixa eu falar para você, hoje, terça-feira, nós temos o quadro Advogado do Povo, tá certo? Então você já pode mandar as suas perguntas pelo BandZap, as suas dúvidas, que a gente vai responder para você ao vivo aqui, claro, para falar dos seus direitos, tá bom? Daqui a pouquinho, o Advogado do Povo para você. Falando em direitos, é bom a gente ficar esperto, porque tem golpe novo na praça. 4 pessoas foram presas após um roubo em Uberlândia. Deixa eu voltar com o Galvão. Qual que é o golpe da vez aí, Galvão? Pois é, Bagnete, só corrigindo a informação, 2 pessoas presas e outras 2 apreendidas após roubarem celular, joias, relógio e também uma caminhonete de um homem morador do bairro Tabulina. Ele contou à Polícia Militar que recentemente conheceu uma garota, uma adolescente, em um site, em um aplicativo de relacionamento. O bairro Ibalina, né, melhor dizendo. Ele conheceu essa garota por meio de um aplicativo de relacionamento e na noite passada a convidou para passar um momento com ele na residência dele. E hoje de manhã a vítima acordou com 3 homens anunciando aí o roubo. Eles fugiram então pela BR-050 no sentido Araguari. E ao ver a viatura da polícia, eles chegaram inclusive a trafegar na contramão. Durante a perseguição, esses suspeitos então abandonaram o veículo, entraram mata adentro e trocaram tiros com os militares. O grupo, portanto, foi encaminhado à delegacia. O carro e os pertences roubados foram devolvidos à vítima. E vale ressaltar que esses suspeitos, eles usaram o aplicativo de relacionamentos para a emboscada, ou seja, não era amor, era cilada. Com certeza, Galvão, obrigado pelas informações, né? Só reforçando, o bairro Tubalina, tudo teria começado aí então, né, através desses aplicativos de relacionamento, de marcar encontro, aí então a hora que percebeu já era tarde demais, era um golpe, era uma emboscada e aí passou maus bocados na mão dos criminosos, né? Esses aplicativos de relacionamento, eles vieram aí com essa facilidade de se conhecer as pessoas, mas quem vê aplicativo não vê coração, não vê índole, né? Atualizando aí então o ditado popular. Enquanto isso, uma grande quantidade de drogas foi apreendida aqui nas rodovias da região. Trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Carlos Vilela acompanhou a ação e conta mais pra gente na reportagem. Olha só. Reluz como ouro, mas joia mesmo foi o trabalho da Polícia Rodoviária Federal na BR-153. O carro branco levantou suspeita dos policiais que faziam a ronda ostensiva. Na tentativa de abordar o veículo, o motorista até chegou a parar, mas depois acelerou. Pelo menos até o bloqueio definitivo, já na BR-365. A equipe da PRF de Uberlândia deslocou de encontro desse veículo.
Quando cruzou com ele, fez o retorno, um veículo semelhante, que a outra equipe já tinha repassado, foi realizada a abordagem. Inicialmente ele parou no acostamento, quando a equipe estava desembarcando, ele evadiu. Foi iniciado um acompanhamento e logo em seguida realizada a abordagem. Segundo apurado pela Polícia Rodoviária Federal, o suspeito pegou um carro de locadora em Cascavel, no Paraná, e levaria o veículo para Fortaleza, no Ceará. Mas não passou nenhuma informação sobre a procedência dos 115 quilos de maconha acondicionados em quase 180 tabletes. Veículo, droga e suspeito, que já tem passagem, foram entregues à Polícia Civil em Uberlândia. Quando foi feita a abordagem aí, ao consultar o veículo, era um veículo de uma locadora. O condutor aí informou que recebeu esse veículo na cidade de Cascavel e estaria levando essa droga para Fortaleza. Ceará é onde ele reside. Tá aí, então, bonito de ver, né? Douradinho, bem embaladinho. Agora vai mexer para você ver, a famosa erva do capeta. Que, né, trabalho aí da Polícia Rodoviária Federal, passou pela região, a gente sabe que é tráfico. Ó, vou tossir, hein? Desculpa, que acabei engasgando aqui na emoção da fala. Passou por aqui, a casa caiu, não foi muito longe, grande apreensão. E não para por aí não, viu, gente? Olha só, teve um homem de 37 anos que foi preso transportando 73 tabletes de maconha, você vai ver, ele foi abordado também pela Polícia Rodoviária Federal ali, ó, próximo a Patos de Minas, BR-365. A droga foi encontrada no porta-malas do carro com placa do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o carro estava em alta velocidade, fazia manobras perigosas, vacilão, o homem e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Patos de Minas. O cara já sabe que tá todo lascado, tá cometendo um crime e ainda chama atenção. Aí é uma falta de inteligência, até para ser bandido, né, tem que ter um mínimo de inteligência. Não é possível uma coisa como essa. Olha só, toda terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. E hoje, nessa terça-feira, para falar dos seus direitos, eu recebo aqui nos estúdios do Minas Urgente o doutor Leandro Barquilla, que vai nos ajudar nessa nobre missão. Doutor, seja muito bem-vindo ao Minas Urgente. Muito obrigado, Bagnete. Obrigado pelo convite, né? Boa tarde aí, telespectadores do Minas Urgentes. Estamos aí à disposição. E vamos falar dos direitos. Então chega mais para cá, doutor, há muitas perguntas, o pessoal de casa está participando. Deixa eu começar aqui, então, olha só, a Laís, deixa eu ver aqui. Então, são muitas perguntas. Eu reforço para você de casa, quer participar? A Laísa da Silva, quer participar? Manda o nome, a cidade que está participando da pergunta. O doutor Leandro responde para você. Boa tarde, doutor. Por favor, eu gostaria de uma orientação. Me aposentei por acidente de trabalho. Fui afastada do trabalho sem nenhum acerto. O que fazer com esse contrato suspenso? Tenho direito a receber alguma coisa da empresa? Então, Bagnete, veja bem, todo contribuinte, né, ele tem direito aí a estar recebendo aí os seus benefícios, tá? Se ficar constatado aí realmente a irregularidade, né, como ela propriamente citou, seria interessante ela comparecer ao Ministério do Trabalho, né, fazer uma denúncia, né, e aí sim rever os seus direitos. Tá certo, essa é a pergunta da Laísa. Tem aqui também, doutora, a pergunta, quem está mandando para a gente, olha só, vamos abrir aqui, o Luizinho, do grande amigo telespectador, Luiz Henrique, lá de Uberaba. Doutor, paguei diária e guincho do veículo em pátio credenciado do Detran. Eu pedi um recibo, só do pagamento, e falaram que não fornecem recibo. Isso está certo, doutor? Então, Bagnete, isso daí é uma prática aí abusiva, né? Realizada geralmente por eles, né? Então, assim, cabe ele insistir, né, no recebimento aí, né, desse comprovante. E caso ele não consiga êxito, né, que procure aí os órgãos de defesa do consumidor, né, e façam as devidas reclamações para que seja investigado isso, né, porque é uma prática ilegal. Tá certo. Ó, só reforçando para você, toda terça-feira é dia do nosso quadro Advogado do Povo, hoje recebendo o doutor Leandro Barquilla aqui nos ajudando para falar dos seus direitos. Manda a pergunta, o nome e a cidade que está participando. Doutor, anotei aqui também, Carlos Eduardo de Araguari. Doutor, estou inadimplente com a escola particular do meu filho. Estou tentando negociar,
mas enquanto isso o colégio não libera o histórico escolar para eu fazer uma transferência, mesmo que para uma escola pública. O que eu devo fazer numa situação como essa, doutor? Então, Bagnete, isso daí é uma prática realizada até de forma comum, mas é uma prática ilegal, tá? A escola não pode aí, na verdade, restringir o acesso a essas informações, né? E ela teria aí outros meios cabíveis, né, para estar cobrando efetivamente esse aluno inadimplente, né? Ele não pode restringi-lo, né, de ter acesso a essas informações, até mesmo para ele poder fazer uma matrícula, né, numa nova escola. Tá certo. Doutor, olha, muitas perguntas chegando, agradecendo a todos. O Augusto Lotti está conosco aqui. Boa tarde, doutor. Minha esposa fez 60 anos agora. Quanto tempo ela precisa de contribuição para se aposentar? Ou ainda falta muita idade para que ela tenha direito ao benefício? Então, Magnete, hoje, né, após a reforma tributária, né, o período aí, né, de aquisição do direito, né, do benefício seriam 62 anos, né, para a mulher, né, com 30 anos de contribuição, tá? Vale a pena, né, ela procurar aí um advogado especialista, né, e fazer, para ele poder fazer os cálculos, puxar junto ao histórico, né, do INSS, que seria o extrato do CNIS, né, onde vai estar dando, né, detalhadamente aí, né, todo o período que foi aquisitivo, até mesmo para ver se não está faltando algum período, efetivamente, às vezes de contribuição. Às vezes num outro local que ela trabalhou, né, que não conste isso, e aí através de provas documentais, né, você vai estar levando ao INSS para fazer aí o complemento desse período. Tá certo. Doutor Leandro Barquilla continua conosco ao longo de todo o programa. Você pode continuar mandando as suas perguntas, o nome e o bairro. Daqui a pouquinho ele retorna para a gente falar mais um pouquinho dos direitos. Combinado, doutor? Combinado. Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho, não saia daí, tem muita informação para você, eu volto já. Promoção Cartão Premiado Sicoob Card. Tem prêmios incríveis, tem HB20 Hilux também. Com Sicoob Card a cada R$100 você pode ganhar. E tem que ser no crédito, hein? É só usar na internet, farmácia, academia, em todo lugar. De carro zero você pode andar. Com Sicoob Card a sorte vai te acompanhar. Acesse cartãopremiadosicobcard.com.br e participe. Chegou a hora de comprar o material escolar e no Rei do Real você encontra tudo para volta às aulas. Lista completa de produtos. Quer fazer economia na ponta do lápis? Então corre pra cá. Rei do Real, 6 lojas para atender você. Uberlândia, Araguari e Catalão. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Minas de volta, agradecendo a sua participação. Daqui a pouco o nosso advogado do povo está de volta, tá certo? E olha só, as artimanhas dos criminosos superam a imaginação de qualquer pessoa. Olha esse trator que foi furtado e encontrado num esconderijo inusitado, né? Que esconderijo é esse? Deixa eu voltar a falar aqui com o Carlos Vilela. O pessoal não tá de brincadeira não, hein, Vilela? Brincar com a polícia numa situação como essa, a polícia tem, parece que uma visão de raio-x, viu? Porque esse trator, Bagnete, ele foi furtado no estado de São Paulo no final de semana, mais precisamente no domingo. E aí a Polícia Rodoviária Federal descobriu a máquina numa fiscalização de rotina, nesse posto que fica na BR-365 em Patos de Minas. Ali o sistema é bruto, viu? Quando abordou o motorista do caminhão, um caminhão baú, um homem de 35 anos, ele disse que realmente levava um trator no baú. Carregou na cidade de Promissão, em São Paulo, e ia fazer a entrega da máquina em João Pinheiro, aqui em Minas Gerais. Faz parte, é claro, do trabalho da Polícia Rodoviária Federal conferir a carga também. E quando os policiais puxaram as informações do trator, um John Deere 5600 novinho, verde, os policiais notaram o desconforto do motorista, né? E no diálogo com ele, os policiais entenderam as explicações
contraditórias, né? E resolveram puxar um pouquinho mais de informação sobre a mercadoria que ele estava levando. Aí não deu outra, viu? A ficha da carga já estava constando do sistema e constava como produto de crime, produto de furto, lá na cidade de Promissão, em São Paulo. Não deu outra, viu? O trator vai voltar para o dono e o cidadão, mais o caminhão foram levados aí para a Polícia Civil de Patos de Minas e agora o caso dele é com a Justiça, tá certo? Esconderijo, né? Tava aí tudo armado, é para dar um fim nesse trator. Obrigado, Vilela. Daqui a pouquinho você volta. A gente tem mostrado com certa frequência aqui, né, roubo e furto de máquinas agrícolas, de implementos agrícolas. A gente sabe do alto valor dessas máquinas, o nosso agronegócio demanda muito, é uma das nossas primeiras riquezas aí do Brasil. A nossa região se destaca no agronegócio, a gente sabe disso, e a bandidagem cresce o olho, e cresce o olho mesmo. Estava dentro do caminhão aí já para dar fim. E se tem quem rouba, tem quem furta, tem quem compra, tem que dar um basta nessa cadeia criminosa e mandar todo mundo para a cadeia. Aí sim. Uma briga de trânsito acabou em agressão. Isso em Uberaba. Tem as imagens aqui para antecipar para você. Gente, olha só, você vai acompanhar comigo aqui em uma situação normal. Aí então, 11 horas da manhã, pois é, isso hoje, né, dia 16, isso aconteceu agora há pouco, gente. Preste atenção nas imagens, eu vou trazer os detalhes para você. Olha lá, olha isso, caramba, cara. Caramba, você viu ali o camarada, o do carro da frente desceu já com um pedaço de pau na mão, sabe-se lá o que, o outro foi lá e deu-lhe uma prensada. Cadê o David com as informações ao vivo de Uberaba? Imagens impressionantes, David. Boa tarde para você. É isso mesmo, Bagnete. Boa tarde para você e para quem está com a gente aqui na tela da Band, no Minas Urgente. Essa discussão, eu estou aqui bem no local onde aconteceu a agressão, a parte mais crítica aí dessa discussão que começou, para quem é de Uberaba, lá na Avenida Leopoldino de Oliveira. Eu estou aqui no bairro Estados Unidos, na rua Oswaldo Cruz, neste ponto aqui atrás de mim, onde de fato aconteceu a agressão. Eu conversei com as pessoas aqui em volta que presenciaram, a gente tem as imagens aí da câmera de segurança de um restaurante aqui, a proprietária forneceu para a gente, e a Polícia Militar também disse que o fato aconteceu, começou a discussão lá na Avenida Leopoldino de Oliveira e foi se desenrolando durante todo esse trajeto, dá uns 2 quilômetros, Bagnete, de lá até aqui. Os dois motoristas discutindo, foram 2 veículos envolvidos aí neste acidente ou atropelamento ou tentativa de homicídio. Isso ainda vai ser apurado pela Polícia Civil, que também esteve no local. E de acordo com as informações da Polícia Militar, eles então, como eu já adiantei um pouquinho, eles vieram discutindo desde lá de baixo, chegaram aqui nesse ponto. O motorista do carro da frente, foram 2 veículos, como eu disse, desceu do veículo com um pedaço de pau na mão, dá para ver nas imagens. Ele aproxima do outro veículo, que estava um homem e uma mulher. A mulher desce do carro, a mulher depois retorna para o carro, o motorista preocupado por conta da agressividade desse outro homem que estava com um pedaço de pau na mão, então acelera o carro, atropela ele e essa foi a situação. O SAMU foi acionado, chegou no local, prestou os atendimentos, a Polícia Militar também esteve aqui. Durante todo o momento eu estive presente, eu cheguei quase antes do SAMU para falar assim, viu, Bagnete? O homem que foi atropelado ali estava bastante nervoso, alterado, xingando, usando palavras ali de baixo calão. A Polícia Militar então esteve presente para controlar toda a situação. O SAMU levou o homem para atendimento médico, que estava com ferimentos na perna esquerda por conta do veículo ter passado por cima ali da perna dele. A Polícia Civil também esteve no local, eu conversei com o perito e ele disse que agora vai abrir uma linha de investigação para tentar entender, investigar e sanar o que de fato aconteceu. Se foi um acidente de trânsito, se vai ser um dos autores ali, né, vai ser indiciado por tentativa de homicídio, agora está na mão da Polícia Civil. Todo o material completo a gente vai conferir também, o nosso telespectador no Band Cidade, preparei uma reportagem e o pessoal vai conferir no Band Cidade. Então foi esse o ocorrido aqui, esse atropelamento com vítima, agressão, briga de trânsito, né, Bagnete? Hoje em dia é difícil, é melhor ficar em silêncio do que chegar nesse tipo de situação. Você tem o estado de saúde aí, então, do homem que foi atropelado nesse momento?
Neste momento, a ocorrência acabou de acontecer, tem alguns minutos que eles saíram daqui. Ele estava consciente, mas muito alterado, nervoso. Então, ele estava com uma perna esquerda machucada. Pelas informações, ele teve fratura exposta, teve muito sangue. O SAMU não deu muitas informações porque eles estavam prestando atendimento ali no local, mas o que deu para apurar aqui é que ele teve ferimentos na perna esquerda, o Bagnetti. Tá certo, David, daqui a pouquinho você volta, eu quero tratar com você de outro assunto, gente, mas essa imagem é impressionante. Você está vendo no cantinho do lado direito da sua tela e tem menos de 2 horas que isso aconteceu. Hoje, terça-feira, 16 de janeiro, cidade de Uberaba. Uma discussão que começou na Leopoldina e foi aí rumo ao bairro Estados Unidos. Os dois estão errados. Os dois estão errados, entendeu? Independentemente do que tenha acontecido, não tem que ficar rilhando no trânsito, não. Aí um desceu e ameaçou o outro com um pedaço de pau. O outro, ainda então mais descontrolado ainda, partiu para cima, prensou o cara no carro da frente, atropelou ele com as rodas da frente do carro, a roda de trás deu-lhe uma esmagada ali no rumo do joelho e o cara ficou caído no chão. O outro fritou pneu e foi embora. Selvageria no trânsito de Uberaba. Já não basta o que a gente mostra todos os dias, a quantidade de acidente por conta de asfalto ruim, por conta de falta de sinalização, por falta de manutenção e os cambal. Agora não, selvagens no volante de 2 carros como esse. E poderia ser muito pior a situação. Tá certo? Tem que ser punidos exemplarmente, porque senão é terra sem lei isso daqui. Uma discussão por quê? Por conta de uma fechada? Por conta... faça-me o favor. Isso é selvageria. Eu quero ver essa imagem só mais uma vez, tá? Pra gente ver como não deve se fazer. Olha lá, a mulher desceu do carro, o outro já veio brabão com um pedaço de pau, falou, vou lhe quebrar tudo. Aí o outro lá, mais cabeça quente ainda, falou, então peraí. E foi pra cima, e acelerou com força. Esmagou ele no carro, passou a roda da frente, a de trás, prensou ele no asfalto. E eu acho que na hora que ele deu ré ainda livrou. Se não livrou, passou em cima do pé e saiu fritando. Olha lá, você vê até a fumaça do pneu. Caramba, velho. 2 horas um negócio desse. David vai continuar acompanhando pra gente, mas tem que ser exemplar. Tem que tomar a carteira de uns camaradas desses daí para nunca mais dirigir. Isso aí é uma ameaça ao trânsito em qualquer lugar desse país. Uberaba amanheceu hoje com obras de reparo em muitos setores da cidade, por conta da chuva forte que caiu em Uberaba, provocou muitos estragos, né, David? Que situação, hein? É isso mesmo, foi no finalzinho da tarde de ontem, Bagnetti, das 5 até as 7 da tarde, segundo as informações da Defesa Civil aqui de Uberaba, choveu cerca de 70 milímetros. E a parte mais afetada foi ali no bairro Santa Maria, São Benedito, Parque das Américas e também Volta Grande. Pelas imagens que a gente tem também, dá para ver ali na Avenida Santa Beatriz, parte que ficou totalmente alagada. Não teve muito prejuízo, segundo a Prefeitura de Uberaba, mas causou alguns transtornos ali, né? Medo, aquela região ali, quando chove bastante, geralmente acontece esse tipo de alagamento. E há previsão de chuva para hoje. Pelas imagens que a gente está mostrando aqui, ó, ao vivo, atrás de mim ainda tem algumas nuvens, mas do outro lado as nuvens já estão mais carregadas, então tem previsão de chover ainda nesta tarde de terça-feira aqui em Uberaba. É preciso que a população tome cuidado nesses locais onde já há reincidência de alagamento. Então ontem a chuva causou um certo pânico para quem trafegava pela Avenida Beatriz, pessoal ali do bairro Parque das Américas, Volta Grande, com a grande quantidade de chuva que caiu em cerca de 2 horas, das 5 até as 7 da noite, choveu bastante aqui na cidade de Uberaba. E lembrando que hoje tem mais previsão de chuva. E qualquer anormalidade, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e também com a Defesa Civil aqui de Uberaba. Bagnetti. Tá certo, David. Obrigado pelas informações. A gente está vendo as imagens aí, né? Começamos a semana noticiando os problemas da chuva em Uberlândia, agora Uberaba, né? As grandes cidades aí, então, elas acabam sofrendo e muito com essas chuvas repentinas, chuvas torrenciais muito fortes. A gente sabe, é cimento, concreto, asfalto para tudo quanto é lado, não tem onde para escoar água e aí a situação se repete, né? Lamentavelmente, mas a história se repete. É bom ficar atento, previsão de mais chuva, a gente está no verão, é um período
né, que tem essas pancadas de chuva mesmo. Então a gente tem que se prevenir para evitar o pior, tá certo? Inclusive eu tenho uma pergunta aqui, daqui a pouquinho vou fazer uma pergunta aqui para o nosso advogado do povo sobre uma pessoa que teve aí prejuízos por conta de enchente, molhou o carro todo e agora está tendo dificuldades em receber aí o seguro. Daqui a pouquinho com o nosso advogado do povo, tá certo? Olha só, os trabalhos de recuperação, ainda falando de chuva, né? Os trabalhos de recuperação do temporal aqui em Uberlândia continuam. Tá uma situação terrível, vários bairros castigados. E olha só o resultado disso tudo. Vamos ver. Em Araguari, o temporal atingiu vários bairros. O Maria Eugênia foi um dos mais prejudicados. As ruas ficaram alagadas. A água invadiu casas e pontos comerciais. Em nota, a Prefeitura informou que a segunda-feira começou com muito trabalho em vários pontos das avenidas Minas Gerais e Mato Grosso, recolhendo galhos e troncos partidos que caíram devido às fortes chuvas. Já em Tupaciguara, o temporal inundou a Via Expressa, uma das principais da cidade. Por nota, a Prefeitura informou que uma força-tarefa foi iniciada logo após a chuva forte, com equipes da limpeza e serviços urbanos nos pontos mais atingidos, como o anel viário. A chuva causou alagamentos também em Uberlândia, na Avenida João Naves de Ávila, perto do cruzamento com a Rondon Pacheco, um dos pontos crônicos quando chove forte, a via ficou intransitável. Outro ponto que alaga toda vez que chove forte na cidade é na Rua dos Orixás, no Jardim Patrícia. A enxurrada invadiu este pesque-pague. O estabelecimento estava lotado quando a água arrastou mesas, cadeiras e inundou os tanques de peixes. O proprietário ainda contabiliza os prejuízos. Até então, de peixe, a gente tem uma estimativa aí em torno de quase 1.000 quilos de peixe que foi embora, fora os peixes que muitas pessoas que estavam aqui dentro mataram os peixes, levaram embora. De comando, a gente teve um prejuízo aí em torno de 8, 9 mil reais, que o pessoal que aproveitou da situação, né? Enfim, a gente espera que não tenha se aproveitado, tenha assustado com a situação e saiu muita gente sem pagar. Árvores de grande porte também caíram durante a chuva de domingo. Na BR-365, perto da ponte do Rio Araguari, o trânsito parou para a retirada de uma árvore na pista sentido Patrocínio Uberlândia. Já no bairro Tubalina, em Uberlândia, uma árvore gigantesca quebrou sobre a rede elétrica e derrubou 2 postes. O transformador caiu no meio da rua. Esta aposentada chegou em casa e encontrou o padrão de energia caído em cima da residência. Foi muito pouco que não rebenta tudo meu padrão lá. Está todo estragado, tem que fazer de novo. É a terceira árvore que cai já. O bairro ficou sem energia e sem internet. E as empresas sem condições de trabalho. Fica prejuízo para todo mundo aí, a empresa parada também. Não tem previsão de volta aí de energia. Outra consequência do temporal de domingo à tarde em Uberlândia e que vai demandar mais tempo e mais investimento para ser corrigido é aqui na MGC 497, entre os bairros Planalto, São Lucas, Santo Inácio, no trecho que vai até os bairros Jardim Europa, Residencial Pequis e também a cidade de Prata. O volume de água foi tão grande que causou o rompimento de uma manilha. Uma grande cratera foi aberta no meio da rodovia. O trânsito está interditado nos 2 sentidos por tempo indeterminado. O trânsito foi desviado da Rua do Estivador até a Avenida Rio Mississippi. O secretário de Obras Norberto Nunes e o diretor do DEMAI Renato Rezende estiveram no local avaliando o estrago. Em nota, o DEMAI informou que equipes da Prefeitura e da autarquia já foram mobilizadas para o início das obras necessárias, como o aumento na capacidade do bueiro, estabilização do terreno, construção de um novo dissipador e recuperação do pavimento. A Prefeitura de Uberlândia, divulgou que diversas frentes de trabalho seguem atuando na execução do serviço, na remoção de árvores, terraplanagem, operação tapa-buracos. E lá na BR, na rodovia, na MGC 497, que está interditada por causa de uma erosão, também aí um trabalho conjunto, Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito, enfim, para poder resolver a situação. Ainda não há informação de quando a pista será totalmente recuperada e liberada. Mas olha só o estrago terrível. E essa ligação aí é muito importante, a gente sabe disso. Deixa eu falar para você, olha só. A Start, é assim, Bagnete, a Start trouxe para você um novo amaciante TUF concentrado com óleos essenciais.
Como é gostoso, né? Você vestir uma roupa, sentir aquele cheirinho de roupa limpinha, bem cuidada, é uma das melhores sensações do dia. E aqui, gente, o novo Tuf concentrado foi além. Aqui dentro tem 10 vezes mais perfume que os amaciantes comuns. É bom demais. Agora as suas roupas vão ficar com um cheirão de roupa limpa. Olha só. Sabe que o novo Tuf concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta Tuf, depois você me conta. Novo Tuf concentrado com 10 vezes mais perfume. Se você ainda não experimentou, experimente o novo Tuf concentrado. E, claro, leve mais perfume para sua vida. A qualidade é Start e na Start a gente confia. Eu e meu Tuf vamos fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí, na sequência, tem muita informação. E advogado do povo, eu volto já. Tá precisando de fazer consulta e exames? Com o cartão Vida, você tem descontos nas áreas médicas, odontológicas e exames laboratoriais. Você tem diversas especialidades ao seu alcance. O cuidado que você merece está no cartão Vida. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Em janeiro tem o Feirão do Gigante para renovar o showroom. Confira as ofertas. Piso Rox, 57 por 57 a partir de R$ 14,90. Cal Super Cal CH3 a partir de R$ 13,90. Não perca essa oportunidade incrível só no maior feirão do ano, Feirão do Gigante dos Pisos. Para os que vão e os que voltam, para os que partem e os que chegam, para os mais apressados e os mais quietinhos, para os que ficam nervosos e os calminhos, partidas e chegadas, trabalho, passeio, idas e vindas, encontros e desencontros, liberdade. Para acompanhar você em cada momento, Pneus Planalto, pneu aro 13 Continental Bar 1, só R$ 239. Agora pode escolher aro 14 ou 15 ou 16. Eu disse, qualquer aro, só R$ 289. Revisão especial de viagem para freio, suspensão e troca de óleo. Nas férias com você, não importa o caminho. Pneus Planalto. Minas de volta e olha só, o estado de Minas Gerais tem novas leis sobre o atendimento à mulher vítima de violência. A partir de agora, o governo do estado terá de manter um banco de dados com informações. Vamos ver o quanto isso vai ser eficiente. Gustavo Galvão está ao vivo com a gente, daqui a pouco ele vai chegar aqui conosco, então, estabelecendo a comunicação com ele para explicar dessa nova medida e todo qualquer esforço para combater a violência contra as mulheres. É muito bem-vindo, né, Galvão? Pois é, Bagnetti, já estão em vigor a partir desta semana essas alterações na legislação aqui no estado de Minas Gerais para mulheres que são vítimas das mais variadas formas de violência, como estupro de vulnerável, violência psicológica e invasão de dispositivos informáticos. A obrigatoriedade foi sancionada pelo governador Romeu Zema. A partir de agora, então, o governo ele terá de manter um banco de dados sobre as pessoas condenadas por crimes contra a mulher, com nome, filiação, data de nascimento, o número de identificação, que é o RG, endereço residencial e a relação ou o grau de parentesco com a vítima e a foto dos condenados. E detalhe, sem direito a recurso. Além disso, a nova legislação prevê a criação de projetos direcionados aos homens e grupos reflexivos para evitar essas reincidências. Então, os agressores aí devem ficar atentos. Ô Bagnetti, de volta com você. Obrigado, Galvão, pelas informações. Atento não, é andar na linha, senão a lei te pega. Foi divulgado hoje o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023. Tá? O participante pode, a partir agora, então, do dia 22, se inscrever no Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que é o processo seletivo para o ingresso em diversas universidades públicas do país. O resultado também é utilizado como critério de pré-seleção para o ProUni e para o FIES. São aí, então, planos de financiamento do ensino
ensino superior. O candidato pode entrar na página do participante utilizando o login do portal gov.br a partir, então, desde as 9 da manhã, está liberado para você aí ver como foi a sua classificação, e ingressar no ensino superior. Uberlândia é uma das 6 cidades do país a adotar um método inovador para o controle do Aedes aegypti. Para reduzir o número de casos da doença, pesquisadores liberam mais mosquitos no ambiente. Como assim, Magnete? Vamos entender na reportagem. No ano passado, Uberlândia foi uma das cidades brasileiras mais afetadas pelas contaminações da dengue, zika e chikungunya. Entre as medidas iniciais para 2024, segundo a Prefeitura, destaca-se a intensificação da limpeza em lotes e terrenos particulares. Quem está atento ao possível avanço das arboviroses é o senhor Abadio, que garante ser cuidadoso e não ter nenhum foco do mosquito Aedes aegypti em casa. Eu sofri a dengue, então eu sei que o quanto é difícil, né? Na minha casa a gente não deixa a água do cachorro, troca todo dia, né? Às vezes põe água para o passarinho, troca todo dia também, não deixa acumular não. Mas a proliferação das arboviroses pode estar com os dias contados em Uberlândia. Isso porque, a partir de junho deste ano, milhares de mosquitos transmissores da dengue, zika e chikungunya serão contaminados pela bactéria Wolbachia e soltos em toda a cidade. Isso com o objetivo de coibir essas doenças aqui no município. É importante esclarecer primeiro que esse método não é mais teste, isso já é uma coisa consolidada pelo Ministério da Saúde, é aceito como uma forma de inibir a transmissão da doença. E já inicia a construção de uma biofábrica, a reforma de um espaço para a biofábrica, onde vamos dar início a todo o processo de soltura de mosquitos, levando a Wolbachia, a bactéria. O método já é aplicado em algumas cidades do Brasil pela Fiocruz. Quando implantado nos ovos do mosquito, os vírus das doenças são impedidos de se desenvolver. Então, uma fêmea que tem a Wolbachia, ela vai ter ovos com filhotes que já terão a Wolbachia. Essa bactéria dentro do mosquito, ela impede que o vírus complete o seu ciclo e se torna ali um bloqueio, fazendo com que o mosquito deixe de ser transmissor. É o mosquito combatendo o mosquito, simples assim. Aí em Patos de Minas, é bom o pessoal ficar atento. O primeiro levantamento deste ano do índice de infestação do Aedes aegypti, o LIRA, confirma a previsão de uma possível epidemia de dengue no município nos próximos meses, se nada for feito. As amostras para o teste foram coletadas do dia 9 ao dia 11 de janeiro, em quase 4 mil imóveis. Segundo divulgado aí pelo Programa Municipal de Combate à Dengue, em Patos foram encontrados larvas do mosquito em todos os bairros fiscalizados. No entanto, em 11 deles a preocupação é ainda maior. Para tentar conter a reprodução do mosquitinho, a Prefeitura disse que aumentou a frequência das visitas nas residências, a aplicação do fumacê, que nos próximos dias serão instaladas em 3 bairros as chamadas caixas do bem, com o objetivo de combater o mosquito com o próprio mosquito, bem semelhante ao que nós mostramos na reportagem agora aqui em Uberlândia. Atenção, a população, claro, deve continuar abrindo a porta para os agentes do programa, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma desconfiança, liga lá no 38 22 97 55, exija a identificação. O trabalho deles é de extrema importância, tá? Mas exija a identificação. Combinado? E isso vale para todas as cidades que estão nos assistindo. A gente tem falado constantemente das chuvas e a gente sabe que a quantidade de água interfere aí na procriação do mosquito da dengue e esse ciclo vicioso. Deixa eu te perguntar, tá precisando abastecer sua geladeira com produtos de hortifruti? Então a dica é aproveitar as super ofertas da terça e quarta sacolão do nosso Supermax. Ofertas como essa que eu trago para você agora na telinha. Olha só, no sacolão tem banana nanica e cebola por apenas R$ 2,99 o quilo. Maçã pacote de 1 quilo só R$ 7,99. Pêssego quilo e uva branca sem sementes, bandeja com 500 gramas, também só R$ 7,99. Tem ainda ovos Max Gourmet brancos médios com 20 unidades por apenas R$ 9,99, gente. Que beleza, hein? Na mercearia tem açúcar cristal Delta 5 quilos só R$ 16,49. E para fechar, no setor de bebidas tem vinho nacional Pérgola branco, tinto, seco ou suave, garrafa de 1 litro por apenas R$ 19,90. Isso que é oferta boa, gente. Lembrando
que ofertas assim você encontra em todas as lojas da rede Supermax, hein? E tem sempre uma pertinho da sua casa ou do seu trabalho. Então vamos combinar? Bora aproveitar Supermax, economia pertinho de você. Intervalo rápido aqui no Minas, na sequência, Advogado do Povo, eu volto já. Loucura! Loucura esse queima total de monstruário da Móveis Araxá. Produtos selecionados com até 70% de desconto. Sofá retrátil reclinável 2,90 metros de 3.990 por 12 vezes de R$ 199. Roupeiro casal de 3.490 por apenas 12 vezes de R$ 179. Vem correndo aproveitar! Móveis Araxá, Rua Alaor Prata com estacionamento grátis e Avenida Apolônio Salles, próximo ao Shopping Uberaba. A Carmelitana chegou. E o preço abaixou. Na Carmelitana Ferriaço, nosso negócio é fabricar e vender diretamente para você. Frete grátis e a entrega mais rápida do Brasil. Grande mix de produtos que compõem a sua obra da fundação à cobertura. Temos tudo o que você precisa, de pequenas reformas a grandes projetos. Carmelitana, há mais de 30 anos transformando o aço em solução. Roma Mall, centro comercial com banco, supermercado, farmácia, confeitaria, praça de alimentação, choperia, barbearia, drive-thru, estacionamento gratuito e muito mais. Roma Mall, ao lado da BCZ, com uma nova experiência em gastronomia, compras e lazer. Vem pra cá! Antes de pegar a estrada, faça uma revisão ou check-up no seu veículo aqui na Fialto Peças e Serviços. E mais, suspensão, freios, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento e tem muito mais, hein, Samanda? É isso mesmo. E a Fialto deseja boas festas e um feliz ano novo. Fialto Multimarcas, vem pra cá! Se o seu gás acabou, chame agora a Feragás, 3314-5121. São mais de 30 anos atendendo todo Uberaba com o gás mais barato da cidade. Ainda não cobra entregue nem a taxa de cartão, Igor. Isso mesmo. E são 7 lojas para melhor te atender. Feragás, vem pra cá! Moradores da região rural, conhecida como Bocaine, em Araguari, estão sem energia há mais de 24 horas. Gente, tem base um trem desse? De acordo com os moradores, tem casa lá, localizada ali próximo à MG 414, em Amanhece, que a energia acabou após a chuva de domingo, por volta de 5h30 da tarde, quando os raios atingiram aí a fiação elétrica. Desde então, os moradores estão sem abastecimento, está todo mundo no escuro, é um apagão danado. Pessoas já perderam produtos, né? Tem aí, então, o pessoal do agronegócio perdeu leite, perdeu carne, moradores também deles eletrodomésticos danificados, muito aparelho queimado lá. Muitas pessoas estão sem saber como proceder agora. A nossa produção entrou em contato com a CEMIG para questionar sobre essa situação, está aguardando uma resposta, mas eles não estão nem ligando. Está igual o fornecimento de energia aqui em Minas Gerais. Não estão nem ligando, nem respondendo, e o povo lá no escuro. Brincadeira, né? Desaforo. Vamos continuar falando dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo? E hoje conosco o doutor Leandro Barquilla, falando dos seus direitos. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença. Vamos pegar esse exemplo, o doutor estava acompanhando o programa conosco aqui. No caso de um aparelho eletroeletrônico que é queimado durante uma chuva, uma descarga elétrica, como que o consumidor deve proceder? Ok, Bagnete, é assim, o primeiro passo a ser realizado é que você registre isso junto ao aplicativo da CEMIG. Você pode fazer a própria reclamação, né, com relação à queda de energia, né, onde vai ser gerado um protocolo, né, para que seja constatado que naquela data que efetivamente houve a queda de energia, houve alguma perda com relação aos equipamentos, tá? E aí você pode estar levando esses equipamentos diretamente a uma autorizada, uma assistência técnica, né, onde eles vão estar fazendo todo esse procedimento. Caso não haja, né, o respaldo por parte da companhia, e aí sim você buscaria aí o judiciário. Perfeitamente. Doutor, o Ronaldo está participando conosco aqui. Doutor, trabalho de auxiliar de almoxerifado e executo outra função sem remuneração, sem adicional de função. O que devo fazer nessa situação?
Então, seria importante, né? Eu sou a favor sempre de uma boa conversa, né? Que converse aí com o empregador, né? Para que exista um acordo e consiga resolver isso na esfera extrajudicial, até porque ele tem o direito do acúmulo de função, né? E receber um percentual a mais. Caso essa conversa, esse pedido não seja cumprido por parte do empregador, aí sim, que ele busque aí um profissional da área de trabalho, né, e execute aí os seus direitos. Doutor, olha só, o Anderson Silva está conosco aqui, eu até tinha mencionado a dúvida dele, né, o carro dele acabou sendo arrastado pela força da enchente e agora precisa fazer os reparos, mas a seguradora está negando boa parte aí do serviço. Como é que ele deve proceder numa situação como essa? Essa é uma pergunta bastante interessante, Magnete, porque o que acontece? Todos os seguros, né, a maioria dos seguros hoje, né, eles constam essa cláusula, né, com efetividade aí, com relação a enchentes e tudo mais. E aí é um direito e um dever da seguradora fazer com que ocorra o ressarcimento, tá? Ele vai estar levando esse veículo, né, até uma autorizada, né, que seja disponibilizada aí pela seguradora, né, para que seja feita aí a avaliação e efetivamente o conserto. Caso esse conserto não seja realizado dentro de 30 dias, tá? Aí sim, ele tem direito ao ressarcimento do valor integral referente a esse veículo. Tá? Isso é bastante importante porque está acontecendo muito, né, dos veículos que estão aí com problemas de enchente, né, que foram avariados, eles vão para as oficinas e ali eles ficam meses e meses aguardando peça. Né? A informação, né, que geralmente as oficinas dão não, estamos aguardando peças. Então isso daí é uma prática abusiva e ele tem os seus direitos. Doutor, olha só, uma outra pergunta relacionada aos seguros também, o Pedro Dias Neto que está conosco, ele conta que um carro bateu na traseira do carro dele, né, foi acionado o seguro então do carro de trás e os peritos da seguradora, do motorista que bateu, disse que o segurado deles não teve culpa. A seguradora está se recusando a arrumar o carro do Pedro. Tá certo? Ele já tinha até arrumado, já tinha indicado uma oficina, mas recebeu essa negativa. Nesse caso, como proceder, doutor? Então, a mesma coisa, né, Bagnete? O que acontece? Acontece muito isso daí, né, com relação às seguradoras, né, de estarem negando aí o conserto com relação ao veículo, tá? Em caso de negativa efetiva aí da seguradora, que eles não cumpram com isso, ele pode estar entrando com uma ação, né, contra o motorista, né, quem fez a colisão, quem causou a colisão, e automaticamente colocar até a parte da seguradora também no polo passivo também da ação. Tá certo. Doutor Leandro Barquilla continua conosco aqui no nosso Minas Urgente. Daqui a pouco o doutor retorna para a gente falar dos seus direitos, tá certo? Aqui é um intervalo rápido no Minas Urgente. Não saia daí, eu volto já. Olha só onde eu vim parar hoje. Quero mostrar para vocês onde tudo acontece. Aqui, na Politriz. Vem comigo. Em 2024, a empresa completa 35 anos de muita história para contar. São mais de 200 produtos com soluções completas que auxiliam no cuidado da sua casa. Tem um montão de gente pensando na praticidade e facilidade do nosso dia a dia. É no laboratório que desenvolvem os produtos. São muitos e muitos estudos para chegar naquele resultado que a gente adora na hora da limpeza. A Politriz está em todo o território nacional, com várias linhas de produtos, inclusive com a Tudo. Ah, essa aqui eu tenho um carinho pra lá de especial. E aí, curtiu saber um pouco mais dos produtos que nós utilizamos? É qualidade, é confiança, é credibilidade. Limpeza eficiente para toda a casa. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Oi
pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Na Marmoraria Magnitos, transformamos sonhos em realidade. Obras-primas feitas sob medida para cada projeto. A maior estrutura de marmoraria de Uberlândia está aqui. Marmoraria Magnitos, Avenida João Naves de Ávila, 4570. Hora de visita aqui no nosso Minas Urgente para adiantar os assuntos de hoje do Band Mulher com ela, nossa amiga Vanessa Pires. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para vocês que estão aí almoçando, já na sobremesa, né? De olho aqui na Band. Gente, vamos falar sobre um assunto que nós, pais e mães, estamos assim, ó, suando para dar conta, que é a tal da lista de material escolar, que todo mundo já tá com papelzinho na mão, a listinha tá na mão, papelaria lotada, todo mundo lá comprando o material. Mas o que é obrigatório, o que não é? O que eu posso deixar para depois? Quais são os direitos dos pais quando chega a tão assombrosa lista, né? Nós vamos tirar essas dúvidas com uma advogada. Hoje, também falando ainda de educação, saiu o resultado do Enem. E eu tenho certeza que tem um tanto de pai descabelado pensando, e agora? Será que essa nota dá para meu filho fazer o curso que ele quer, na universidade que ele quer? Vamos trazer um professor super expert nesse assunto que vai dar todas as dicas do que fazer agora com o resultado do Enem. E também vamos falar de saúde na terceira idade. Tem muitos filhos que fazem o Enem, forma, sai de casa. Os pais ficam sozinhos em casa, ficam idosos e começam a se sentir solitários. Vamos falar sobre esse sentimento e como evitar, como amenizar o sentimento de solidão. O programa tá caprichado, tem os bastidores dos famosos, ixi, tem assunto pra lá de bom aqui no programa e eu conto com todos vocês. Esse fenômeno aí, Vanessa, é o síndrome do ninho vazio, é isso? Praticamente, os filhos vão saindo de casa, né, Bagnete? Vão aos poucos saindo, os pais vão ficando sozinhos. A casa que era aquele movimento fica sozinha, né? E os pais acabam ficando tristes e se sentindo solitários. Mas a gente vai dar dicas de como fazer para não ficarem assim, se sentindo dessa forma. Tá combinado, tá todo mundo ligadinho aqui na tela da Band Triângulo, esperando acabar o Minas Urgente e começar o Band Mulher com a Vanessa Pires. Bom programa para você, Vanessa. Te espero amanhã aqui no Minas Urgente, hein? Falávamos, né, do aumento aí, então, da venda de carros novos e seminovos, mas junto com o novo veículo vem as despesas. Todo mundo sabe que as despesas de um veículo não saem nada barato. E uma pesquisa divulgada pelo Serasa mostra que o segundo maior gasto do brasileiro é com carro. Vamos ver na reportagem? Manutenção do veículo, combustível, IPVA, seguro. Quem tem carro sabe o tamanho dos gastos. Dói muito no bolso. O pneu que eu gasto, parte mecânica e combustível. O imposto desse ano veio caro. Cada dia que passa vai aumentando. Depois de fazer os cálculos, o Alex preferiu optar pelo aluguel e os carros de aplicativo. Porque você tem troca de óleo, pneu, algumas manutenções preventivas que você tem que fazer e isso acaba pesando. Fora que uma hora ou outra você pode sofrer um acidente e ter uma manutenção corretiva no carro. 67% dos lares brasileiros têm os custos com o automóvel entre os 3 maiores gastos em um ano. As despesas com os veículos ficam atrás apenas da alimentação e estão à frente, por exemplo, de gastos com contas básicas, como luz e gás. A pesquisa feita pelo Serasa revelou ainda que 31% dos motoristas admitem gastar mais com o veículo do que o planejado. Isso sem contar o IPVA. Segundo o estudo, 11% dos proprietários não se planejaram para pagar. Né? Então tem que estar bem consciente e preparado aí na hora de comprar um carro. Tem muita gente aderindo aí à assinatura de carro, que é uma outra história e depois a gente mostra para você. Com essas imagens vou fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta com o nosso advogado do povo. Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tufi concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Carmelitana. Há mais de 30 anos transformando aço em solução.
Minas SAF Brasil e Funerária Patense. Tradição e qualidade na prestação de serviços funerários. Agora com nova e moderna instalação em Lagoa Formosa. Oferecem planos de assistência funerária empresarial e familiar com valores acessíveis. Grupo Patense. Cada amanhecer traz um novo começo e nos faz ver que a vida é feita de momentos, de caminhos que se cruzam e histórias que se completam. E em cada encontro, uma nova lembrança. Memórias que se transformam e tornam-se inesquecíveis. Eco 050. Há 10 anos, construindo histórias. Terça e quarta do Hortifruti é no Bernardão. Banana nanica, mamão formosa, coco seco, batata doce ou beterraba, R$ 3,98 kg. Filé de peito de frango sadia, 1 kg, R$ 16,99. Pernil paleta suína com osso pururuca, R$ 11,98 kg. Batata mais batata bem Brasil, 2 kg, R$ 23,99. Extrato de tomate elefante sachê, 300 gramas, R$ 4,99. Ovos brancos, perfa ou nascentes, cartela com 20 unidades, R$ 8,99. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. É. De volta com o doutor Leandro Barquilla, hoje nos atendendo aqui no nosso quadro Advogado do Povo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela nobre missão e você pelas perguntas, muitas perguntas aqui, ó. O Ângelo Duarte, doutor, recebi uma multa de trânsito, mas acredito que ela foi indevida. Quanto tempo eu tenho para recorrer? Pergunta bastante interessante, o Bagnetti. É o seguinte, toda pessoa, né, que recebe a multa, né, que for autuada, o Detran tem um período, né, que seria um período aí de 30 dias para o envio dessa notificação, né, da data, né, com a data específica, né, a data da autuação, né, ele tem 30 dias para que seja enviada essa notificação. Em não envio ou essa notificação chegando posterior a essa data, a multa ela é nula, ela é ilegal. Então existe essa possibilidade, então, de acordo com o prazo, né, ela deixar de ser válida. Sim, sim. Ela após esse período, ela não é mais válida, tá? Isso acontece também com sinais, né, fotográficos, né? Existe uma aferição daquele período e você tem uma data de validade. Se a aplicação da multa referente àquele radar ela for um período, né, superior à data de validade, essa multa também ela é ilegal. Tá certo, muita gente desconhece. Doutor, o Leandro está conosco aqui. Gostaria de saber, doutor, uma situação bem típica aqui, ó. Trabalho numa empresa, tenho 3 férias vencidas e eles não me liberam aí então para minha folga. E também nem cogitam em pagar qualquer tipo de multa. O que eu devo fazer numa situação como essa? Aí é uma situação aí bastante complicada, né? E que realmente o trabalhador ele vai ter que procurar os direitos dele, vai ter que procurar um advogado especialista na área do trabalho, né? Porque essa conduta ela é ilegal por parte da empresa, né? Uma vez que não pode, né, ser acumulado aí 3 períodos de férias com relação ao trabalhador. Tá certo. Doutor, uma outra pergunta relacionada ao trabalho também. Nosso amigo telespectador pediu para poupar o nome dele. Ele conta que foi demitido, mas não concorda com o valor do acerto. Ele acredita que não estão pagando todos os direitos. O que ele deve receber além do acesso ao FGTS, doutor? Então, Bagnetti, assim, o que precisa ser analisado é a forma que houve a rescisão contratual com relação ao trabalhador. Tá? Se ele foi demitido sem justa causa, se ele foi demitido eventualmente por justa causa, ou se ele fez o pedido de demissão, né? Existe até a possibilidade hoje daquele pedido de demissão acordado, né? Onde os pagamentos rescisórios relacionados aí multa de FGTS, aviso prévio, ele cai pela metade, né? Principalmente o aviso prévio, né? Então, assim, no caso dele, no caso ele tenha sido demitido, aí são todos os requisitos ali dentro da CLT, né? Que são os dias trabalhados, férias, 1/3 de férias, FGTS, multa do FGTS, tá? Então, assim, no pedido, no caso da demissão,
na demissão sem justa causa, ele vai receber todas as verbas rescisórias que estão elencadas na CLT. Tá certo. Doutor, pergunta do Flávio aqui do Jardim Brasília. Ele conta que foi afastado no ano de 2022 e o benefício foi cessado em 19 de fevereiro de 2023. Acidente de trabalho com o código 91. Mas a empresa demitiu ele agora, dia 2 de janeiro de 2024. Eu ainda estava na estabilidade do INSS. Como é que eu devo proceder, doutor? Aí, nesse caso, no caso de estabilidade, ele vai ter que procurar, né, um profissional, né, da área trabalhista, né, e rever seus direitos. Tá? Porque se ele tem o período de estabilidade, durante esse período ele não pode ser mandado embora. Caso ele seja mandado embora, o período todinho de estabilidade teria que ser indenizado ao trabalhador. O Flávio continua conosco aqui, eu acho que é importante, viu, Flávio? Obrigado pela sua pergunta, que pode ser a dúvida de outras pessoas. Além de todo esse cenário que o doutor acabou de explicar aqui, o Flávio conta que foi demitido no dia 2, hoje, dia 16, ainda não foi feita a homologação da rescisão, mas já caiu um valor na conta dele. Ele quer saber o seguinte, quanto tempo eles têm para fazer a homologação aí, então, da rescisão do contrato de trabalho? Então, essa homologação, né, ela geralmente é feita até os primeiros 10 dias, né, com relação aí ao encerramento do trabalho. Né? Agora, se esse prazo ele for superior ou continuar o atraso, ele efetivamente vai ter que procurar os direitos dele e procurar um especialista na área, né, para que faça valer o direito aí dele. Tá certo. Doutor, são muitas perguntas, eu quero agradecer de antemão. Vamos ver, o nosso tempo está quase acabando, mas vamos ver se a gente consegue falar a tempo aqui. Boa tarde, gostaria de saber, em 2 empresas, pago 2 INSS. Tem alguma vantagem quando eu for me aposentar? É o Marcelo lá de Uberaba, doutor. Então, o Bagnete, assim, o fato dele estar contribuindo, né, ele o torna, né, um contribuinte, o fato dele estar pagando, né, um período a mais, isso tem que analisar junto ao extrato dele do CNIS, com relação a qual é o percentual que ele está pagando. Se ele está pagando um percentual total ou se ele está pagando um percentual inferior, né, ao teto máximo, né, da aposentadoria dele. Então vale a pena mesmo ele puxar o extrato do CNIS, né, para que ele consiga ver com relação às contribuições, né, e efetivamente o período aí que esteja faltando aí, no caso, para a aposentadoria dele. Tá certo. Quero agradecer então ao doutor Leandro Barquilla aqui, gentilmente nos atendendo no quadro Advogado do Povo desta terça-feira. Doutor, muito obrigado. Volte mais vezes, seja sempre muito bem-vindo. A você de casa que por acaso não teve a pergunta respondida, a gente guarda com muito carinho e responde na próxima terça-feira. Minas Urgente está caminhando para o final, mas eu quero compartilhar com você essa imagem. A polícia está à procura, então, desse motorista na cidade de Uberaba. Repare só, o carro de trás desce a passageira, o carro da frente desce um homem armado com um pedaço de pau, ameaçando agredi-lo. Foi quando o motorista aí, então, sem pensar 2 vezes, acelerou com tudo, prensou o motorista do carro da frente contra aí o para-choque, passou por cima das pernas dele, deu ré, não se sabe aí então se ele foi atropelado novamente e saiu em disparada. Esse homem desse carro está sendo procurado pela Polícia Militar e se você tiver informações, você pode fazer a sua denúncia de forma anônima, caso de agora de manhã na cidade de Uberaba, tá certo? Minas Urgente vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Está chegando Vanessa Pires e o nosso Band Mulher. Depois tem a Kátia Fonseca com o Melhor da Tarde, o Datenão com o Brasil Urgente, 10 para 7 da noite, Gessione Serrati e o nosso Band Cidade. A todos uma ótima terça-feira, forte abraço, até amanhã, tchau! Os institutos federais são a cara do Brasil. Tem diversidade, inclusão e milhões de vidas transformadas. Como a da Thaís. Eu fui mãe na adolescência, tive que interromper o ensino médio para poder trabalhar. E o IF foi a oportunidade que eu tive de retomar os meus estudos e fazer o curso de áudio e vídeo. O Arielson concluiu o curso técnico em meio ambiente e viu sua vida transformada. Já estou trabalhando na área e estou cursando licenciatura.
E sabe como a Fran se preparou para esse emprego numa cooperativa de grãos? Eu escolhi o curso de agricultura. Qualificação profissional, cursos técnicos, cursos superiores. É educação profissional gratuita e de qualidade. Descubra o que os institutos federais têm para você. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher